dia, boa tarde, boa noite, torcedor rubro-negro. Estamos na gravação de mais um programa Rápidas no Eu Pratico Esporte, com aquela equipe de sempre, de primeira. Vamos apresentar aqui os amigos de hoje. Bernardo, tudo bom, Bernardo? Tudo bem, Alessandro e amigos? Boa noite, torcida rubro-negra. Estamos aí, né, vendo o esporte aí na vice-liderança e questionando mais uma vez algumas substituições do Eduardo Batista. Então, vamos lá. Vamos discutir esses fatos esses fatos e outros assuntos mais no programa de hoje. Doutor Fábio, o poeta, tudo bom, Fábio? Opa, galera. Boa noite pra todo mundo aí. Rapaz, tá ótimo, bicho. Só treinando com o esporte, treinando com o Rubro Negro, com o Fluminense, os caras tricolores, tá muito bom. Vamos lá. O poeta tá meio preguiçoso, nunca mais fez um cordelzinho pra turma, o torcedor É, reclama, mas vamos posso ir. embora, é assim mesmo, né? E no meio de campo aqui, Henrique, tudo bom, Henrique? Olá, Alessandro, olá, Nação Rubro-Negra. Bem-vindo todos aí a mais um programa. E vamos aí debater esse fenômeno aí que aconteceu com o esporte nessa temporada, né? Avisando, sempre é bom, né? Porque sempre tem uns colegas aí que estão escutando a gente pela primeira vez. O programa pode ser linkado aí pelo facebook.com/eu pratico esporte, também no site Eu Pratico Esporte e lá no globoesporte.com/esporte. Você procura lá o blog Eu Pratico Esporte, né? Não vai ser difícil não, você vai ver o único cabeludo lá sou eu na foto. Se não tiver foto de jogador lá em cima, o único cabeludo sou eu. Então, é bem fácil. Começar aqui por Henrique. Henrique, e aí? O esporte, segura essa onda? Olha, é muito cedo ainda pra gente vislumbrar um G4 ou até mesmo título, ou se a gente vai brigar ali por Sul-Americana, ou se de repente a maré pode virar, né? Virando essa boca pra lá e batendo na madeira 3 vezes. Mas o momento é muito favorável ao esporte. Acredito que ao lado do Internacional, do Atlético Mineiro e do próprio Atlético Paranaense, que está liderando o campeonato, eu acho que as equipes que melhor estão se apresentando são essas quatro aí. E a Ponte Preta também, né? Que pra mim não é surpresa, né? Eu nunca coloquei a Ponte Preta naquele pelotão lá de baixo, né? Vocês sabem que eu sempre coloquei a Ponte Preta ali na intermediária, mas ela está superando até as minhas expectativas. Então acho que essas cinco equipes aí são, no momento, as cinco diferenciadas, né? Agora, é muito cedo ainda para a gente fazer uma projeção. Vamos esperar aí acabar o primeiro turno, né, o início do segundo turno, que a gente vai realmente vislumbrar o que é que a gente precisa para chegar no G4 e até mesmo, quem sabe, aí um bicampeonato. Mas aí é muito cedo ainda, eu prefiro aguardar um pouco. Eu vou ser sincero, como não se pode ser, como diria a música, né? Do Humberto Gessinger. Eu chamei hoje especialmente Doutor Bernardo e Doutor Fábio e Doutor Henrique, porque eu ouvia muitos discursos, principalmente de Doutor Bernardo e Doutor Henrique, dizendo que a velha mediocridade, esse time, vamos cair, vai ser rebaixado, e eram os apocalipses né? Os profetas do Apocalipse. Aí eu queria saber de você, Henrique, agora, aí, estendendo também para os amigos aí, não esperem a chamada, podem falar também. Aquele pessimismo todo dos últimos programas gravados antes do início do Campeonato Brasileiro, por que vocês não fazem um link com aquilo e dizem, não, eu me enganei, e que foi? Como é que vocês agora colocam essa atuação, né, contraditória a tudo que vocês estavam dizendo? Olha, eu procuro enxergar o momento, né? Então, naquele momento de uma desclassificação de um campeonato pernambucano para o Salgueiro, né? E de uma desclassificação para um time que estava capengando do Bahia na Copa do Nordeste, o cenário com aquele time, com aquela postura e com o treinador fazendo escalando o time errado, fazendo alterações absurdas, fazendo proposta de jogos erradas. O que a gente vislumbrava era que o esporte ia realmente ter dificuldades no Campeonato Brasileiro, que tem um nível técnico maior. Agora, o que aconteceu
e eu citei até no texto que você publicou hoje aí no Eu Pratico Esporte, está lá no leõesdocerrado.com.br também, é que quando você olha os números, né, por exemplo, os números do Sport no Campeonato Pernambucano foram excelentes, mas o Sport foi o terceiro colocado, o Sport foi eliminado pelo Salgueiro. Então quando você olha as estatísticas, você sem querer lhe interromper, só lembrando aqui que a gente comentava muito, e eu até também, né, eu fiz parte disso aí, o Campeonato Pernambucano se dividiu, né, assim, não na prática, né, mas na teoria, em dois campeonatos, né, a primeira fase, que foi aquela ponte corrida, que o Sport, né, botou para quebrar, distanciando do segundo colocado, e o segundo momento que realmente era o perigo, e a gente abordou isso aqui no programa, né, como você está falando aqui agora, que não adiantava nada, né, fazer... mas o time jogou mal, né? O principal é isso. O que eu quero você pediu para linkar, né? O que eu quero falar é isso, né? Às vezes os números mentem, né? Às vezes os números não, as estatísticas mentem, porque o Sport tinha excelentes números no Campeonato Pernambucano, mas o futebol dentro de campo não representava aqueles números. E o que faltava para o Sport? Faltava uma atitude de um time vencedor, de um time que quer, que sabe o que quer. Sabe quando o time pega a camisa do campeonato, veste e diz, ó, vamos pra guerra agora e vamos pra matar ou morrer. Isso não estava acontecendo com o Sport no primeiro semestre, vamos pôr assim, primeiro semestre entre aspas, porque eu falo as competições que acabam no primeiro semestre, né? Então, o Sport parecia que jogava por obrigação. Parecia que jogava assim, a gente vai ter que jogar esse jogo hoje, então vamos lá. No Campeonato Brasileiro, não. O Sport entrou para vencer partidas, para buscar resultados. Essa é a grande diferença. O time é praticamente o mesmo. O fator motivação não seria um diferencial, não? Que a gente... Eu até no início, né, antes do campeonato, eu citava aqui que a motivação no Pernambucano, e você, né, criticou isso também, que tem que ter motivação, e eu também acho, lógico, são profissionais, mas a gente sabe que se trabalha com máquina humana, né? E muitas vezes a cabeça não trabalha, quer uma coisa, o corpo não obedece. Não seria um caso de motivação, não, Bernardo, Fábio? Claro, motivação, visibilidade brasileiro que tem aí, né? Isso é uma vitrine brasileiro, né? Então, os caras querem comer a bola, porque, pô, sabe que daqui a, sei lá, 2, 3 meses pode ir para outro time aí, ou para o ano. Então, acho que isso aí conta muito, né? Motivação e visibilidade do futebol brasileiro aí, no Série A. Bernardo, o time continua na mediocridade? Alessandro, é aquele negócio. Quem não, sabe... não. Diga. Oi? Não gagueje, não. Não, de jeito nenhum. É aquele negócio, Alessandro e amigos. Quem de sã consciência imaginaria que depois de uma substituição horrorosa do Eduardo Batista perante o Bahia, onde o time estava ótimo, entendeu? O Neto Moura, né? O Neto Moura que é um dos destaques aí da Série A. Exatamente. Tira o Neto Moura, bota o Danilo. Quer dizer, a gente só via realmente catástrofe. Eu acredito que uma das motivações do Sport foi os erros grotescos que o Eduardo Batista cometeu nesses dois campeonatos, tanto o pernambucano como o do Nordeste. E não tinha ninguém de sã consciência, Alessandro e amigos, que a coisa ia engrenar. Eu tenho certeza que Eduardo Batista tirou frutos bons daquela burrada que ele fez. Porque não é possível que um homem que estuda, que vive ali dentro, que sabe os jogadores que tem, faz umas burradas e ainda continuaria cometendo algumas burradas, entendeu? A gente só via realmente catástrofe ali. Mas, Bernardo, essas burradas que você está colocando nesse termo, esses erros, né, vamos colocar assim, melhor dizendo, esses erros seriam normais, né? São normais para um cara que está iniciando. São normais, Alessandro, mas o problema era a continuidade dos erros que Eduardo estava cometendo. E acho que a gota d'água foi aquele jogo com o Bahia. Entendeu? Erros, todo profissional comete erros, Alessandro. Isso aí é uma coisa natural no nosso dia a dia. E ele também está trabalhando, pelo que eu estou olhando assim de fora e tentando analisar com mais critério, ele está trabalhando também o lado psicológico. Não digo psicológico, não, a vaidade, né? Também, não tenha dúvida. Da imprensa, da torcida, e achar que tem que a opinião dele é aqui, né? Então ele está trabalhando, eu acho, também muito essa
essa questão. Não concorda não, Henrique? Não tenho dúvida. Olha, eu acho que o Eduardo é um cara muito preparado, tá? Pelo exemplo que ele teve em casa, né? Nelson Batista. Então, eu acho que ele não caiu de paraquedas na profissão, não. Agora, às vezes eu acho ele um pouco intransigente. Ontem, por exemplo, né, jogo de domingo contra o Santos, eu achei que ele cometeu erros, né? Por exemplo, eu não acho que você tem que guardar o melhor para o segundo tempo. Eu acho que você tem que sempre iniciar com o melhor que você tem. Deixa eu reavivar aqui a memória do torcedor da escalação de ontem, para a gente, né? O torcedor que está em casa agora e para. É uma boa, é uma boa, é uma boa. O Sport jogou com Danilo Fernandes, Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e René, Richelli, Wendel, Neto Moura e Regis, depois Diego Souza, Maicon Leite, Elber e Joelton, depois Mike. Eu Vamos acho lá. que o Elber entrou no segundo tempo também, né? Isso, correto. Pois é, eu acho o seguinte, eu acho que você tem que sempre iniciar com o melhor que você tem à disposição. Se o jogador não aguenta 90 minutos, primeiro você faz o resultado, depois você substitui. É a minha opinião, né? Talvez outras pessoas discordem, achem que não, mas eu acho o seguinte: se o Sport tivesse entrado no primeiro tempo com a equipe que jogou o segundo tempo, a chance de ter vencido o jogo era enorme. Essa é a minha opinião. E achei o seguinte, achei que a saída do Joelton foi no momento errado. Também o Joelton que anda sendo perseguido por algumas figuras, né? Que o torcedor sabe quem é, que vê aí nas redes sociais e tudo, e ouve também. O Joelton tem sido perseguido por essas pessoas, mas o Joelton é o único jogador que sabe fazer pivô na Ilha do Retiro. Ninguém ganha a bola dele no pivô. Ele tem uma certa dificuldade na finalização? Tem. É um garoto de 18 anos que deve evoluir, né? O Messi tinha dificuldades na finalização quando tinha 18 anos, se ninguém lembra. Eu assisti a estreia de Messi pelo Barcelona há cerca de 10 anos atrás. E ele tinha dificuldade de finalização. Messi, né? Então, Joelton, ele tem essa dificuldade. Agora, quando ele faz o pivô, ou tem que fazer falta nele, ou então tem que deixar ele tocar do lado, porque não toma a bola dele. E ele fez isso 5 ou 6 vezes ontem. E achei que a saída dele prejudicou muito o ataque, porque o Mike mais uma vez não entrou bem. É exatamente isso aí que a gente anda questionando. Esses erros de substituição é que o Eduardo Batista comete, porque ele arma. Essa escalação que você editou aí, Alessandro, essa escalação a gente já vem cantando a pedra há muito tempo. Entendeu? O problema é que ele fazia montava o time de uma maneira correta, mas as substituições, meu Deus do céu, é uma tragédia. E a gente ainda fica um pouco insegura, eu tenho certeza que a torcida toda fica insegura com essa substituição durante a partida. Entendeu? Eu acho que Eduardo Batista precisa passar mais segurança nisso aí, tanto para ele mesmo como para o grupo. Eu vi torcedores aí perguntando por que Diego Souza não jogou. Oficialmente, né? Inclusive alguns criticaram, desculpa o gaguejo aqui agora, mas é porque ele não está condicionado fisicamente bem, né? Depois dessa gripe aí. E eu, particularmente, estou com alguém da família aqui com essa gripe, já vai com 2 semanas essa pessoa. Violento. E está parecendo que foi o primeiro dia da gripe. Eu compreendi na hora, Alessandro, por que ele não entrou com o Diego Souza, viu? Desculpa me interromper aí. Eu entendi perfeitamente, já sabendo o que houve com ele durante essas 2 últimas semanas. Agora, tem aquela turma que vê problema em tudo, né? E Isso, eu tenho que respeitar, mas eu não acredito que o técnico barrou Diego Souza porque acha melhor. Não. Eu não acredito também que ele barrou, não, entendeu? Agora, se eu tenho um Diego Souza para jogar 45 minutos, eu boto ele no primeiro tempo e não no segundo. Porque eu sou da teoria de que você inicia com o melhor e depois você administra o jogo. Porque se você, não é, por exemplo, a gente saiu perdendo o primeiro tempo e ganhamos o segundo tempo e por isso que o jogo terminou em empate. Mas se você sai perdendo por 2-0, para você reagir é complicado. Ao passo que se você sai do primeiro tempo vencendo, você vai para o segundo tempo mais tranquilo. Então eu prefiro usar sempre o de melhor no primeiro tempo. Depois você
né, administra, tira. E a gente sabe que o Regis, com exceção de 2 ou 3 partidas, o Regis, sempre que entrou como titular, entrou muito mal. E ontem ele entrou muito mal mais uma vez. Agora tem aquela questão também, né, Henrique? A visão dele pode ter sido pode não, foi o contrário de você, por exemplo. Eu acredito que tenha passado na cabeça dele que no início de jogo todos os atletas do Santos, eles são jogadores novos, estariam, né, no ápice da forma, correndo. E no segundo tempo, por mais que queira, que sejam jovens e tudo, segundo tempo tem outro ritmo, né? Pelo horário. O Santos tem uns jogadores experientes também, né? O Renato, o Robinho, Mas não vem de uma gripe, né? o Ricardo Oliveira, né? Então, de repente, foi essa situação aí que deve ter acontecido, né? Eu vi também comentários. Eu estou jogando aqui porque a torcida, né, vai perguntando, vai comentando. Lógico, Mas não tenha dúvida. isso aqui eu ouvi de um colega muito próximo, no WhatsApp, conversando e acusando Danilo Fernandes. Danilo Fernandes falhou no gol do Santos, ele não deve. Eu, sinceramente. Pelo amor de Deus. Eu não acho Aí é demais, bicho. Eu acho que ele fez uma grande partida, Danilo Fernandes. Falar do primeiro gol, né, que foi impedido, um absurdo. Danilo Fernandes fez uma grande defesa. Vai ter na defesa. Na cabeçada de Robinho, né? Melhor gol aí da rodada. Tá no Cartola, né? Ele. E aí acho que o melhor goleiro da rodada foi o do Figueirense, viu? O Alex Muralha. E parece, inclusive, com o Danilo Fernandes. Só entrou Richelli e René. E René na escalação. Só não, né? E o Samuel Xavier entrou na seleção da rodada do Footstats, né? Além do René e do Richelli. Mas o primeiro gol ilegal, né? Mais uma vez. A gente vem sendo gafado contra o Santos sistematicamente, né? Quem lembra aí daquele jogo de 98 que o Sport foi desclassificado pelo Santos? Com a bola que entrou por fora, né? E aí acabou que o juiz voltou atrás, mas desestabilizou o Sport naquela oportunidade, né? E acabou o Santos avançando, se não me engano, na semifinal do campeonato, né? Eu vi o lance do gol e como vocês viram, e acho não, todos aqui concordaram que Danilo Fernandes não teve culpa e cá para nós, 3 jogadores estavam na bola, né? 3 jogadores estavam na bola. Então, porra, no primeiro pau. Tem cabimento, não. Quando eu acho que isso não mudou até hoje. Quando eu jogava a bola, o técnico na vestiária já dizia para todo mundo quem ia marcar nos escanteios, quem ia bater as faltas, quais foram os lados. E também. O que mais eu ia dizer? Bom, me deu um branco aqui agora. Mas a gente já sabia quem ia marcar quem, pelo tamanho, pela característica, por tudo que englobava, né? Era estudado o adversário antes. E a gente já sabia na área o que ia marcar, o que ia fazer. Então aqueles 3 no primeiro pau marcaram o que eu não lembro agora quem fez aquele gol, mas... O primeiro gol foi o Robinho. O segundo gol foi o Werley. Pronto, então já estava estabelecido quem ia marcar eles. Então tinham 3 homens um marcando o primeiro pau, né? Que quem aparecesse ali ou um cruzamento errado, ele colocaria para fora, e 2 marcando o mesmo cara. Então alguém ali estava sobrando. Então a falha não foi do goleiro. Eu também não cheguei. Eu achei que a falha foi do Samuel Xavier. Essa é que a gente pode dizer que foi falha, né? Porque dificilmente o Samuel vai ganhar uma bola por cima do erro. Baixinho, né? E é uma coisa assim que é de se preocupar, porque o René é baixo, né? Baixa estatura, o Samuel também, o Richelli também, né? O Neto Moura também. Então precisa que talvez o Joeliton volte, né? Nessa jogada para ajudar ali, porque realmente fica fragilizado o jogo aéreo, né? Falar em Richelli, eu não poderia deixar também, né? Porque tem a presença aqui de gente muito crítica com relação ao Richelli. Richelli tá comendo a bola, tá comendo a bola literalmente, tá sendo aí sondado por time não só do Brasil, mas de fora. As informações que chegaram aí, sondagem, né? Nada de proposta, nada de nada. E, meu Deus do céu, se continuar nesse ritmo, sei não, viu? Não vai durar no esporte não, cara, se não fizer alguns certos jogos aí. Pra você ver, Alessandro, eu assumo que eu critico o Richelli, mas nunca mais eu critiquei o Richelli. Foi você? É você? Eu não sabia. Eu coloquei ele no meu cartola. Eu e René, ganhei muito ponto com ele. Então você é muita cara de pau. Um perdão. Não, cara. Eu sou justo. Tá jogando bem. Tem que assumir isso, né, cara? Agora, veja como são as coisas, né? Eu também escalei o Richelli e o René, não nessa rodada, mas numa outra rodada. Naquela rodada que o René fez o gol contra, né? Contra o Figueirense na estreia, né?
é outro que E os tá... dois negativaram, veja só como são as coisas, né? Aí agora que arrebentou. A culpa é minha. Rapaz, Olha, moralmente, desse grupo aqui, não vou falar só de hoje não, de todos aqui que acompanham a equipe aqui, que participa do programa, o único que sempre elogia e sempre tá vendo que o cara tá assim assado sou eu com relação a Richelli. Vocês falam e agem de outra forma, escalando o cara aí. Não, mas faz tempo que ele joga bem. Faz tempo, né, que tá indo bem. Então, mas eu acho que Richelli melhorou muito. Eu acho o seguinte, eu acho que o Com Neto as Moura, O Neto Moura ajudou muito na evolução do futebol de exatamente, Richelli. o Neto Muito, Moura cara, é talvez o é jogador verdade. mais importante do meio-campo do É esporte hoje. importantíssimo Agora, taticamente. O vou, Richelli está tendo mais liberdade de avançar. vou Entendeu? dizer o que eu falei antes do final do ano passado, quando falaram que o Joelito era jogador de Europa, aquela conversa toda e a torcida se empolgou, que não precisava de centroavante. Neto Moura é a mesma coisa. Não vamos se iludir, não. É um cara Mas novo, tá ainda chegando, sabendo qual é a Alessandro, não é questão dele. de eu acho ilusão, que a não. condição de Neto Moura é diferente um pouco de Joelton. Na Joelton, a dúvida, gente vê que Joelton é um jogador que em alguns fundamentos ele tem muita deficiência ainda, como por exemplo a finalização e de repente a movimentação. Ele também tem uma dificuldade, até mesmo porque ele é um jogador mais lento mesmo, né? Acho que ele deve evoluir não muito nessa questão de movimentação. Mas o Neto Moura, para mim, é um jogador que parece que ele foi formado nas categorias de base de um São Paulo, de um Barcelona, porque ele tem todos os fundamentos completos. Ele sabe chutar, ele sabe marcar, ele sabe passar, ele sabe cobrir lateral, ele sabe chegar no ataque. É impressionante. Henrique, Ontem, o René tabelou com o Neto Moura dentro da área. Não sei se vocês Foi. perceberam isso. Lembro, Mas era o lembro. Neto Moura ali dentro da área. Espetacular. Foi uma triangulação aí. quando eu me refiro a Neto Moura, tudo isso que você falou agora de Neto Moura, falavam, lógico, com as devidas proporções, né, dados os abatimentos, de Joelito, que era um jogador que segurava a bola, e realmente eu concordo, chuta assim, chuta assado, vai evoluir, 2015 é o ano dele, é Europa, é não sei o quê, e a torcida foi. Aí o menino, né, por alguns motivos aí, psicológicos, essa coisa toda aí, que é um cara novo, né, eu senti um pouco o peso disso aí, e que é normal. Meu medo é isso também, né? Lógico, tudo isso que você está dizendo aí, eu concordo com quase tudo, que o menino é isso, é aquilo, joga bem, e marca, enfim, é importante, mas a gente não pode esquecer que é um menino novo. Mas assim, quem conversou, né, com o Neto Moura e que me passou algumas informações, que a gente está aqui em Brasília, né, mas a gente procura informações de dentro. Quem conversou com o Neto Moura me falou que ele é um cara muito centrado, viu? Me falaram até que ele lembra muito o Juninho Pernambucano na época, começando no esporte, que era um cara que era muito ciente, muito centrado, um cara que tem bom nível intelectual, de estudo, boa base. Me disseram isso, né? Eu acho que Que ele ele tem é uma um cara estrutura preparado. Ele não é um psicológica cara. melhor do que Joel, é verdade. Ele não é um cara assim que pensa em encher o bolso Se de vislumbra dinheiro e muito. compra logo um carrão importado e não sei. Me parece que ele não é assim. O que me falaram é que ele é um cara super centrado e um cara diferenciado assim, que lembra inclusive o Juninho, foi o que me passaram. Eu acho que é verdade. Viu, Alessandro? Só concluindo esse raciocínio do Henrique, Alessandro. O Neto Moura, ele demonstra uma segurança impressionante dentro de campo. Eu não vi ele pipocando em nenhum momento, entendeu? Mas diga aí. Bom, E Richelli tá jogando muita bola graças a ele. E aproveitar aqui, né, já que a seleção brasileira aí sub-20 está disputando o Mundial sub-20, agradecer a CBF, né, por não ter desfalcado o esporte. Porque o Neto Moura seria titular nessa seleção sub-20, mas com certeza. E o Joelton seria no mínimo banco dessa seleção aí. Então agradecer a CBF por não nos desfalcar, né, nesse momento. Se eu não estiver errado, foi a seleção que Galo, né, convocou, saiu e continuou. Ela não foi dessa que você está falando? Isso. Era o Galo como técnico. Isso mesmo. Então, tudo errado, né? Cá para nós era para desconvocar e convocar de novo, outra com outro técnico, né? Então tá tudo errado. Inclusive, isso aí eu concordo com você que ele é titular em qualquer seleção dessa aí da categoria dele. E aproveitando, o René é melhor do que o Jefferson do Internacional, que o Dunga convocou no lugar do Marcelo. E cá Muito para melhor. nós, vocês estão adivinhando a pauta hoje do programa. Renê, o que é que vocês estão achando?
um dos 5 melhores laterais esquerdos do Brasil, desde o ano passado. Eu ainda boto entre os 3. Eu também, entre os 3. Pra mim, Eu entre os também 3. concordo, entre os 3. Eu acho que. Boto nem entre os 5, eu boto entre os 3. Entre os 3 mesmo, concordo. Futebol perene, aquela coisa, né? E contra o Santos, que, meu Deus do céu, comeu a bola também, né? Ele teve um momento ruim no final de março, começo do mês passado. Aliás, no começo de abril, né? Aliás, final de abril, começo de maio. Ele teve um momento ruim, que foi aquela época ali da desclassificação. E também fez uma péssima apresentação na estreia do Sport, né, apesar da goleada, mas aí ele se recuperou agora. E aí é mérito do treinador. Isso aí não tem como a gente negar, né? O Eduardo Batista conseguiu. Outros treinadores teriam trazido um lateral esquerdo de fora e teria mandado o René pro banco. O Eduardo Batista não, segurou o jogador e recuperou ele. E ele é um dos caras que vai mais render frutos financeiramente ao Sport aí em breve, num breve período aí. E é isso, exatamente através disso aí, dessa segurança que Eduardo Batista está passando para os jogadores, que o Eduardo Batista está conquistando o grupo. O grupo, o Eduardo, estou vendo que está retomando o grupo na mão dele. Tá fechado com ele. Ele só tá insistindo muito com o Mike ainda, né? Talvez ele tenha esperanças de extrair alguma coisa do Mike, né? É isso. Mas que não dá pra aí entender, é difícil. essa aí esperança que ele tem, Mike. É impressionante. Aí se ele conseguir fazer o Mike jogar bola, tem que tirar o Luiz Henrique do Barcelona e mandar ele pra lá. A gente tá falando aqui dos jogadores, né? Quase que um por um aqui dos que atuaram ontem. E uma pergunta aqui do Thiago Marinho, ele enviou pra gente. Aliás, ele mandou 2, né? A primeira eu estendo para vocês aí. Ele mandou para mim, mas vamos estender para a mesa toda. Ele está perguntando aqui se o time, com as entradas de Maicon Leite, né? Que aproveito, estendo para vocês falarem como é que foi a estreia, na visão de vocês ontem. E a entrada de Maicon Leite e Hernando no Sport, se o time bate de frente com qualquer time da Série A. Eu acredito que bate sim. Concordo com esse ouvinte nosso aí. Concordo plenamente. Eu acho que o Michael Leite sendo banco de Joelito, ou Joelito sendo banco do Michael Leite, ou vice-versa, né? Eu acredito, e tendo o Hernando também correndo por fora, eu tenho certeza que a gente vai estar entre os candidatos a Libertadores da América. Eu não tenho dúvida disso, não. Henrique e Fábio. Eu acho que assim, pra mim o Sport fica entre os 10, cara. Libertadores eu acho difícil, mas sei lá, né, cara? Não sei não. Para quem estava achando, né? Como a gente estava achando que o Sport ia disputar não digo nem não cair. 14º, 15º, 16º. A zona ali de quem fugindo, querendo ou não tá fugindo do rebaixamento. O Sport já na 4ª rodada, né? Vamos para a 5ª. O Sport está na vice-colocação, então o futebol é muito improvável, muito louco e apaixonante por isso. E o Atlético Paranaense também, né? E agora, se falava muito que o Atlético Paranaense era um dos sérios candidatos ao rebaixamento. Olho no Goiás, hein? Agora, a gente tem que ir com calma, assim, é por isso que minha frase inicial, né, meu chamado inicial foi de que tá muito cedo ainda, né? Porque o Bahia, no ano que caiu, ele chegou a liderar o campeonato na 5ª rodada e acabou rebaixado. Então a gente precisa ter muita calma, né? O mercado, a janela europeia vai abrir agora no dia 20. Algumas equipes vão se reforçar, outras equipes vão perder jogadores. O campeonato é muito longo, então, né, é difícil fazer um prognóstico agora. Mas a gente falou no sentido, Henrique, de ser mantido essa base. A pergunta do Thiago, Thiago, inclusive você falou agora, inclusive foi uma pergunta dele. Com a abertura da janela aí, algum jogador poderia vir para melhorar o elenco a ponto de brigar por uma vaga na Libertadores? Tem vários, né? Aqui na América do Sul, por exemplo, você tem vários jogadores aqui na América do Sul que cairiam como uma luva perfeitamente. E tá aí, ó, o próprio Guarani do Paraguai, com um time mediano ali, mas tem um atacante deles que é muito chato, cara. Eu me esqueci o nome dele. Agora, o cara é chato. E jogadores como ele, tem muitos aí na América do Sul, e com certeza, se a diretoria não tiver assim com complexo de chumaceiro, pode buscar aí fora um atacante. Agora, só complementando a resposta para o Thiago aí, né, que ele perguntou se o Sport poderia bater de frente com outras equipes hoje, com o Maicon Leite, né?
Michael Leite e Hernani. E Hernani. Eu acho que o jogo que o Sport faz contra Santos, né? Porque o Santos, se você for olhar direitinho, o Santos tem um bom time, mas diferenciado só tem o Robinho. O resto do time, inclusive ontem, Tirando o Robinho. do meio pra E o trás, o Lucas Sport Lima tem também, mais né? time do que o Santos, na minha opinião, tá? Tirando o Robinho, vira um time comum. Então, assim, Robinho e Lucas Lima também, eu acho o bom. Lucas Lima também. Mas assim, mais o Robinho, né? Que é Robinho, muito acima da média, né? Acho que o Sport consegue igualar o jogo com o Santos na parte tática. Acho que o Sport consegue igualar o jogo, por exemplo, com um Corinthians do jeito Palmeiras. que está hoje, com Palmeiras do jeito que está hoje. Agora, contra um Atlético Mineiro, contra um Internacional, São né, Paulo. contra um São Paulo, é mais difícil jogar de igual para igual. Exatamente. Mas Sim. o resultado pode vir. Agora, Sim. jogar de igual para igual com essas equipes, eu ainda não vejo o Sport conseguindo encarar de frente. Seguindo aqui as perguntas, Lucas Melo pergunta: Alessandro, do que o Sport precisa para ficar até o final do campeonato entre os 4 ou até ser campeão? Lucas, precisa de elenco, Lucas. Dinheiro. Precisa de elenco, precisa de muitas contratações ainda. Eu acho que, como o Henrique falou e os colegas aqui, é muito cedo ainda para a gente ter uma ideia do que será o Sport aqui para o final. Futebol é uma coisa muito dinâmica e é bom agora a gente pontuar. O objetivo agora não é ir para a Libertadores, não é objetivo, não é Sul-Americana, não é nada. O objetivo A diretoria está falando diferente, né? não, bem, enfim, isso aí a gente nem comenta, mas vamos lá. O objetivo no momento é pontuar ao máximo, né, para fazer aquela gordura, porque a gente sabe que daqui a pouco as equipes, né, as ditas, né, do eixo Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, essas equipes vão dar uma melhorada aí e vão engrossar o caldo. Então, aproveitar essa fase para pontuar ao máximo, tá? Eu vou aproveitar aqui, pessoal, vou lendo as perguntas para a gente já, né, aproveitar esse ritmo aí. Professor Edivaldo Ferreira, meu amigo, tudo bom? Espero que esteja aí ouvindo a gente mais uma vez. E deve estar, né? Que mandou a pergunta. Está perguntando aqui para os amigos e para mim. Será que depois da Copa América o Sport vai se manter em cima na tabela? E na mesma e só para complementar, outra pergunta dele. É possível manter o segundo lugar na tabela até quando? Mandou um abraço para todo mundo e para mim. Um abraço, professor. Um abraço para ele também. Alessandro, é exatamente o que eu comentei aqui. Mantendo essa estrutura que o time está tendo, entendeu? Não tendo nenhum desfalque, como houve com o Rodrigo Mancha ano passado, que prejudicou muito a equipe. Tendo essa estrutura tática que o time está tendo, entendeu? Técnica, com jogadores com vontade. Eduardo Batista adquirindo o respeito do grupo. Eu tenho certeza que o Sport pode se manter, sim, não tenho dúvida nenhuma. O problema é haver algum desfalque sério durante o campeonato. Mas não acontecendo isso, eu estou muito confiante, estou passando realmente a ter muita confiança nisso, desde que Eduardo Batista não venha com os erros tão infantis como ele veio acontecendo, né? Eu espero muito que ele amadureça depois de alguns erros que cometeu, muitos erros que cometeu no começo da temporada. Eu tenho certeza que o Sport pode chegar longe, sim. Agora, tem essa parada da Copa América. Só lembrando que o Campeonato Brasileiro não para não, viu? Não vai parar não na Copa América, não? Não, o campeonato continua, normalmente. Que para é a Copa do Brasil. Ah, é a Copa do Brasil. Ah, tá certo. Então, ótimo. Entendeu? E a Libertadores. Pronto, ótimo então aí. Valeu aí pela informação. Eu acho inclusive, nós vamos enfrentar o Internacional muito desfocado aí, lá pra frente. Vocês que moram fora do Recife, hoje um dos nossos diretores de futebol deu uma entrevista dizendo que não tem muita pressa para contratar um novo atacante. E já entrando nesse assunto de atacante aqui, até para alguns colegas que solicitaram, eu anunciei aqui recentemente um texto falando sobre a contratação de Edgar Júnior. Quando eu falei em contratação, a chamada foi de contratação porque a fonte falou assim. É óbvio, se o cara tá ainda jogando no Atlético, tá lá e não veio ao Recife, ele não fez exame médico, ele não fez testes físicos, então automaticamente não é contratar. É como se eu colocasse ali, eu já coloquei, ele tá verbalmente assinado. Então o que aconteceu? A chamada foi essa e como é normal no brasileiro, o brasileiro não lê o texto. E o texto começa explicando que segundo uma fonte do Eu Pratico Esporte, tarará, se o cara vier, tá assim assado, as recomendações são essas, joga assim, joga assado, enfim.
Então, não literalmente tá cheio, o cara tá contratado, até porque eu não posso, o cara tá lá no Paraná. Então, o que é que aconteceu? Eu tenho uma fonte que estava tomando uma cerveja mais ou menos 5 horas da manhã em um dos postos de gasolina lá, né? Essa juventude que toma, né, cachaça até nesses... Eu não esqueci o nome desses barzinhos que ficam dentro. Self-service, não. Como é o nome? Conveniência. Essas coisas, self-service. De conveniência. E tomando com os amigos dele, daqui a pouco apareceu um dos jogadores do Atlético. E daqui a pouco chegou outro. Não era o Diego, tá? O Edgar, perdão. Então não era o Edgar, não, o Júnior não. Mas o que é que aconteceu? Ele automaticamente, como qualquer, né, torcedor do time, ligou para um dos diretores, informou aquela cena. Os caras já ficaram de olho lá no treino. Agora tu imagina, um treino marcado para 8 da manhã, 2 profissionais de futebol, vamos colocar assim, né, as piadas, que não é profissional um cara desse, um atleta desse. Então, 2 profissionais tomando a saideira num posto desse, na frente de todo mundo, e se dirigiram automaticamente para o treino, né? Ali direto, eu acredito, não foram nem em casa. Então, cheirando a bebida, confusão, aquela coisa toda, os diretores barraram, né? Barraram o primeiro e depois averiguaram mesmo, e o segundo estava envolvido na história. O que é que aconteceu? O Edgar Júnior, que era um jogador que estava para literalmente ser negociado, foi para o banco, não me lembro agora do jogo, da semana passada. Joinville. Isso. Não, foi antes do Joinville. Joinville foi agora que ele entrou faltando 5 minutos, só me engano. Foi um jogo antes, que eu não me lembro a rodada. Atlético Mineiro. Isso. Então ele entrou no jogo, foi para o banco. O rapaz que entrou no lugar do titular, né, que era banco do titular agora, do Damascena, Marco Damascena, que era um dos jogadores. O cara que entrou no lugar dele fez o gol. O Edgar Júnior foi para o banco. E o que é que acontece? Agora, com menos um jogador já era complicado. Com menos 2, o Atlético quer uma remuneração muito alta para liberar. Até porque ele jogou, tá na iminência de perder literalmente 2 jogadores, né? 2 jovens talentos lá, que estão barrados, e pelo que eu estou vendo lá, vai ser difícil que esses atletas continuem no elenco, né? É complicado também porque o Internacional deve ter alguns jogadores convocados aí para a Copa América. Eu não sei, confesso que eu não peguei a lista exata dos jogadores do Inter que foram convocados para a seleção sub-20 e para a Copa América, né? Eu sei que o Arangues, que é volante, foi convocado, enfim. Mas o Inter também deve dificultar a saída do Luque, né? Agora, o que eu acho engraçado é que, pô, o repórter Furão tirou uma onda comigo, uns 3 ou 4 que entram para brincar, né? É o selo Uia. Tiraram, ganhou o selo Uia. Mas eu sou aquele cara que eu gosto que fale, estilo Madonna, né? Fale bem ou mal, mas fale. Agora não pega. Eu não sei se é porque eu tenho credibilidade demais ou porque não é graça brincar comigo, porque eu brinco também, né? Porque não ficou a brincadeira e eu queria que ficasse. Eu tô pensando seriamente em jogar as letrinhas. Joga as letrinhas, cara. Pronto, letrinha, tira essas brincadeiras pra ver se a galera não escuta. Perueiro, não sei o que, porque isso é bom também, pô, pra brincadeira. Mas não tem jeito, os caras não brincam muito comigo, não. E olha que eu sou engraçado, né? Eu não sou calado nem fechado. Talvez por isso. Continuando aqui, a gente falou de René, Richelli, Diego Souza. Mas agora, só respondendo ao professor aí, que me fugiu o nome, o Edivaldo Ferreira. Edivaldo Ferreira. Olhando para. Beijo na boca. Beijo na boca? Não, você tá entendendo? Você tá muito. O professor Edivaldo Ferreira, um dos melhores professores de português de Pernambuco. Beleza. Se for do Brasil, mas responda para ele. Mas, olhando aí para a tabela, né? Nessas próximas 4 rodadas aí, devemos ter um verdadeiro pega pra capar entre Atlético Paranaense e Sport. Porque o Atlético faz 3 jogos em Curitiba e pega equipes assim que estão mais abaixo da tabela. E o Sport também faz 3 jogos na Ilha do Retiro, que é exatamente o Goiás agora, na quinta. Depois ele sai no domingo para enfrentar o Fluminense, no Rio. E depois volta para enfrentar Joinville e Vasco, que estão muito mal no campeonato. Então, é provável que o Sport continue aí em primeiro ou, na pior das hipóteses, em segundo lugar aí, nessas próximas 4 rodadas. Aí daí para frente fica difícil realmente a gente adivinhar, é só torcer mesmo para que o Sport continue nos surpreendendo aí.
Sidraque Matias, ele diz aqui, aí primo, não sei se é meu primo não, né, que a gente não pode garantir nada, mas um abraço Sidraque, ele está dizendo assim, os reforços dão conta ou contrata mais? Acho que a gente já tocou nesse assunto, né, precisa de contratação, é muito cedo ainda, a gente já tocou nesse assunto aí. Valeu, primo. São Jorge, também a gente já respondeu. Ele fala aqui que a imprensa no Rio São Paulo não coloca o Sport nunca como um provável campeão. E ele está perguntando aqui até onde esse elenco do Sport pode chegar. O que é que vocês acham aí? Ainda tem os pés no chão, né? Para mim, ficar entre os 8 seria uma grande temporada. Agora, a pergunta eu transfiro para a diretoria do Sport. Vocês vão brigar, se não conseguir ficar no G4, vocês vão brigar por vaga na Sul-Americana para quê? Se vocês querem priorizar a Copa do Brasil e não preparar o elenco agora com 2 meses de antecedência. Inclusive, a segunda pergunta, perdão aqui, professor Edivaldo Ferreira, ele fez outra pergunta aqui e eu passei despercebido. Ele pergunta, cadê? Enfim, não foi ele que perguntou, não. Foi outro, daqui a pouco eu vejo, mas está perguntando aqui, Copa do Brasil ou Sul-Americana? Rapidinho, Henrique, o que é que você acha aí? Sul-Americana. Fábio? Fábio? Acho que o programa ao vivo é isso. Vamos lá. Bernardo, o que é que você acha? Eu prefiro Copa do Brasil, Alessandro. Copa do Brasil, o Sport tem mais estrutura para disputar. Eu não vejo o Sport deslumbrando disputar uma Sul-Americana, chegando à final, ser campeão. Bernardo, a gente já discutiu no outro podcast Copa do Brasil Sul-Americana. Agora, para mim, a Copa do Brasil tem um nível técnico muito maior do que a Sul-Americana. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho, inclusive, que a Copa do Brasil tem um nível técnico maior do que a Libertadores. Porque eu ando meio traumatizado das eliminações aí. Aí foi por isso que eu transferi a pergunta para a diretoria do esporte. Porque uma coisa, Bernardo, é você agora dizer, o time vai para a Sul-Americana e nós vamos nos preparar esses 3 meses aqui para a estreia, nós vamos nos preparar para jogar a Sul-Americana. Outra coisa é você esperar em julho para saber se o time vai ou não. E aí o time cair de paraquedas de novo na Sul-Americana. E aí não tem planejamento. É verdade. Só para deixar minha opinião de novo, já que a gente já discutiu isso, eu acho que o Sport não tem elenco para disputar nem a Copa do Brasil, né, com essa força toda, pelo menos hoje, a gente está precisando de reforço, apesar da posição que ocupa no Brasileiro. Acho também que o Sport ir para uma Sul-Americana é complicado pelas viagens, pelo elenco também, pela falta de contratação ainda que ainda não tem. E eu acho que o Sport deveria encarar a Copa do Brasil. Se der, passou o Santos, vai encarando. Só que se você fala que o Sport não tem elenco... Se não deu, aí volta para voltar, né, a visão para o Brasileirão. Aí que eu falei, o Sport não tem cacife para a Sul-Americana. No momento, não. Veja só, se o Sport não tem time, não tem elenco para a Sul-Americana, na Copa do Brasil é que não tem, porque ele não pode usar o Matheus Ferraz, não pode usar o Samuel Xavier, não pode usar o Maicon Leite. Mas é exatamente, Henrique. Se passar pelo Santos, vai levando. Se não der, um abraço, pronto, vamos cuidar do Campeonato Brasileiro. Não, eu sou contra. Então disputa o Campeonato Brasileiro para ficar em 16º. Porque para que ganhar vaga na Sul-Americana? Mas a gente nunca disputa. Pelo andar aqui da carruagem do tempo, a gente já discutiu a Copa do Brasil e mais ou menos isso aí. O que o Henrique pensa, o que eu penso, Bernardo, enfim. Eu não concordo, mas vamos lá. O último assunto aqui para a gente finalizar, eu pediria que os amigos fossem mais rápidos. O Sport divulgou a tabela com os ingressos e uma parte da torcida já chiou, já achou caro. Henrique, o que é que você acha aí? Eu já sei sua opinião, mas para se ter uma ideia, o sócio paga R$20, o associado que for para a cadeira, cadê meu Deus, aqui, cadeira central, o não sócio paga 120, proprietário 80, proprietário meia paga 40, sócio 20, e proprietário sócio 20 e o sócio 80. Enfim, o cara vai de R$20 a R$120 o ingresso. O que é que você achou, Henrique? Olha, eu achei que a diretoria do Sport está de parabéns. Tá? Eu sei que a maioria das pessoas vão querer me apedrejar, mas para mim, o Todos com a Nota foi o pior acontecimento, pior do que o Santa Cruz cair para a Série D. Estão me ouvindo aí? Futebol pernambucano. Estamos sem falha.
Eu acho que a torcida se acomodou. Quem quiser verificar, lá no Globo Esporte, tem uma página lá no Globo Esporte que ele traz a média de público e a renda bruta de todos os jogos das equipes ali das Série A, B e C. O Sport tem um ticket médio, ou seja, o preço médio de ingresso do Sport é o 15º. Tem time da Série C que cobra mais caro. Que beleza, hein? Tá? Então o ticket médio do Fortaleza é mais caro do que o do Sport. O Sport tem um dos ingressos mais baratos da Série A. Então vamos parar de comodismo, porque torcida de Pernambuco acostumou a só querer ir jogo se for de graça ou se for para pagar 10 conto. Fábio, Tá? Alexandre, E a gente que vai para vocês dois, Bernardo e Fábio, a gente que vai para o Serra Dourada, a gente sabe quanto é que a gente paga lá no jogo do Goiás Esporte. E é muito mais caro. Verdade. Bernardo e Fábio, o que é que acharam aí desse ingresso? Olha, é o seguinte, eu vou pegar o gancho aí do Henrique. O Todos com a Nota, eu acho que a iniciativa na época foi muito boa. Foi uma tentativa de arrecadar mais para o Estado, ajudar o futebol. Esqueça Todos com a Nota. Vamos falar do então, beleza, então tá bom. contra o Goiás, quinta-feira. O que é que você achou? O Todos com a Nota virou um Bolsa Família. Pronto, era isso que eu queria falar. Quanto ao trabalho. Foi lasca. Virou um Bolsa Família, entendeu? Mas deixa quieto. Viu? Voltando. Ingresso de quinta-feira, Sport Goiás. Voltando à sua pergunta, Alessandro. Viu, Fábio? Só pegando o trabalho dos sócios aí e ao ingresso, eu achei fantástica a iniciativa da diretoria. Perfeito. Todo trabalho em prol do sócio e da torcida é muito bem-vindo, entendeu? A torcida precisa do clube, entendeu? É uma união, entendeu? Uma coisa inerente a outra. Então, todo trabalho em prol dos sócios da torcida, reclamar é de apoio da torcida do esporte, entendeu? Hoje o clube é o que é hoje, graças à sua torcida, entendeu? Então, eu achei fantástico essa abertura aí, de essa modernidade de trabalho aí, que a diretoria começou realmente a fazer. O que é que o poeta acha? Amigo, é o seguinte, quer time Série A, quer time com jogador bom, então pague o preço, meu amigo. Exatamente. Pague o preço. E outra coisa, né? Lógico, quanto que o sócio paga, Alessandro? Um ingresso, pelo amor de Deus, fora da realidade de mercado também. Como é, Henrique? Não, quanto que o sócio paga? Repita aí, por favor. Nos ingressos você fala? Vai de R$20, né? Pois é. A 120, olha, né, Henrique? Tem um plano de sócio que é de R$25, não é isso? Isso. R$25 mais 20 dá 45. O ingresso do Goiás é mais caro do que a mensalidade de sócio e o ingresso de sócio. É verdade, não tem dúvida. Entendeu? Não adianta falando do Goiás, que a torcida é muito inferior do esporte. Não tenha dúvida. Não tenhamos dúvida disso, Henrique. Então, não adianta também colocar um preço absurdo, é lógico, exorbitante, fora da realidade de mercado, mas também que coloque um preço que a torcida possa apoiar e que também o clube não saia em prejuízo. Entendeu? Agora, pra ir pro bar, tomar uma, ninguém reclama de preço de pinga, de cerveja, né? Agora vai pro esporte e reclama. Uma coisa importante que o Fábio lembrou, viu, Alessandro? Aquele ponto lá do bar, entendeu? Que eu já tomei muita cerveja ali antes do jogo do esporte. Olha, reabrir aquilo ali foi um negócio fantástico. Tá tendo pagode, a torcida chega junto, entendeu? Sim. Já começa a entrar no clima do jogo. Quantas vezes eu não fiz aquilo ali na década de 90 e de 80, né? Entendeu? Olha, foi uma iniciativa espetacular da diretoria. Deixa eu dar um apito final no programa aqui agora. Inclusive, não vou nem opinar sobre ingresso, que não dá mais tempo. Fábio, Bernardo e Henrique, valeu mais uma vez. Obrigado a vocês. Rapidinho, seu Twitter, Henrique. @Henrique_M_S. Fábio, seu Twitter. @Fábio_Esporte. Bernardo. Bernardo Moraes com E, tudo junto, 9. Bernardo Moraes, 9. O meu é Alessandro M com 2 S, M de Marrocos, C de casa. Torcedor, muito obrigado. Até a próxima. Este ano nosso time vai ser mesmo campeão.
Este ano nosso time vai ser mesmo campeão. Todo mundo vai cantar e dizer: ninguém segura o esporte não. Na ilha vou ver, hey, a turma pular, hey, de alegria quando o time entrar e mostrar a bola no pé, meu esporte em ação. Casa, 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 ninguém segura o leão. Casa, 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 a turma é mesmo boa, é mesmo da fusaca. Esporte, esporte, esporte. Este ano nosso time vai ser mesmo campeão. Todo mundo vai cantar e dizer: ninguém segura o esporte não. Este ano nosso time vai ser mesmo campeão. Todo mundo vai cantar e dizer: ninguém segura o esporte não. Na ilha vou ver, hey, a turma pular, hey, de alegria quando o time entrar e mostrar a bola no pé, meu esporte em ação. Casa, 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 ninguém segura o leão. Casa, 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 a turma é mesmo boa, é mesmo da fusaca. Esporte, esporte, esporte. www.hddoleão.cjb.net